Boa tarde, meus irmãos. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Números 12, 6, que diz assim: ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, ele me revela visões em sonhos, fala com ele. Então, observando as escrituras sagradas, nós vamos observar que Deus sempre buscou se revelar através de seus servos, os profetas. Eles têm uma importante missão, que é levar o povo ao arrependimento. Muitas vezes eles eram tomados pelo Espírito de Deus para falar aquilo que Deus queria que eles falassem. Ou seja, no Antigo Testamento eles falavam em nome de Deus para divertir o povo, para levar o povo de volta à obediência. E no Novo Testamento, esse ministério também é um pilar que serve para edificação da igreja. Serve para a gente fala em nome do Filho de Deus, mais para edificação da igreja. Então chama de ministério engessado, porque ele está muito engessado nas igrejas tradicionais. O primeiro tópico que eu vou tratar com vocês se fala da pessoa do profeta. Ele é conhecido como servo de Yahvé ou servo do Senhor, por causa dessa conduta exemplar e por causa que ele era um servo fiel ao próprio Deus. Então, eles surgiam na história bíblica todas as vezes que o povo de Israel, seu povo escolhido, eles cometiam uma transgressão da lei eterna. Ou seja, eles negociavam os princípios de Deus para viver na idolatria, para adorar outros deuses. Então, eles surgiam na década da monarquia, principalmente, foi o período que mais surgiu profetas, por causa da apostasia. Eles estavam em decadência espiritual e moral também. Então, era uma desobediência constante. Então, eles tinham essa missão de trazer o povo de volta para Deus. Essas palavras muitas vezes incomodavam reis e sacerdotes, porque as palavras de repreensão não eram muito bem vistas. Quando eles chegavam sem ser convidados e repreendiam os reis e sacerdotes, principalmente reis e sacerdotes que deveriam ser exemplo e não eram. Então, eles têm uma palavra bem que eles usam bastante no Antigo Testamento, que é: assim diz o Senhor. Sempre que diziam isso, era para trazer palavra de juízo contra alguém, contra uma pessoa, ou ao mesmo tempo de desgraça. Então era assim que funcionava. Então, eu vou falar hoje, agora, da característica de um profeta vindo da parte de Deus, para vocês discernirem o falso e o verdadeiro. Eu falo do verdadeiro profeta agora. A palavra do profeta verdadeiro, ele não é muito bem vista. Ele sempre vai trazer palavras, às vezes, de julgamento, geralmente julgamento divino e depois a esperança. Eles traziam a palavra de esperança depois que o julgamento divino era feito. Então, sempre que Deus tinha um juízo para dar para o povo, ele falava com os profetas antes para divertir, com uma forma de advertência. O povo não costumava ver isso de uma forma muito boa. Então, essa mensagem muitas vezes vai ser muito boa para algumas pessoas. A pessoa era separada e consagrada, ou seja, ela tinha uma intimidade com Deus, principalmente nesse sentido de missão de levar o povo de volta Israel a Deus. Ou seja, eles também tinham uma palavra de arrependimento para trazer o povo de volta. Mas o povo, por causa da resistência e da iniquidade, eles resistiam àquela palavra. Então, a pessoa era consagrada, ou seja, eles eram um exemplo de consagração e de fidelidade a Deus. Então, você tinha uma palavra para dar para o povo de Deus. O profeta tem dom de revelação, ou seja, Deus fala com ele através de várias formas, que eu vou tratar depois, que é sonhos e visões. Então, vou tratar esse tema nos tópicos seguintes. Mas Deus sempre falava com os profetas. Às vezes, de muitas formas, sonhos e visões, às vezes de forma também incógnita, porque muitas vezes Deus falava também que a gente não, às vezes Deus falava de outra forma. A pessoa do profeta verdadeiro, ele é mal visto, difícil de engolir. Então, as palavras dele eram de julgamento divino, muitas vezes, e sempre tinha uma palavra contra alguém por causa da desobediência à transgressão à lei eterna. Então, eles sempre estavam ali.
para falar sobre uma liderança política, que era o rei, que eram os reis também os sacerdotes que a parte religiosa, que eram falsos profetas, que diziam que não acontecia nada. Então, o profeta era caluniado com mentiras, ele era perseguido, realmente perseguido e rejeitado por causa da mensagem. O profeta, ele não vai buscar status social, gente. Então, ele não vai buscar status, ele sempre vai falar a palavra de Deus, ele não vai buscar a fama, principalmente nos dias de hoje, que o profeta busca fama. O profeta não busca fama, ele não busca nem status social, porque o respeito é conquistado com o tempo. A missão é levar o povo ao arrependimento. Como eu disse antes, a mensagem do profeta era de arrependimento. Então eles sempre tinham essa visão de entregar a palavra para o povo. Ó, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso com vocês. Então, a palavra de arrependimento era para trazer o povo de volta para o Senhor. Por exemplo, Jeremias jogado no poço, por causa das palavras dele. Micaías que profetizou a morte do rei Acabe. Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Então, como Deus fala com os profetas? Então, através de visão. Deus sempre falava com os profetas através de visão também. Uma das formas dele falar. Era uma visão espiritual que muitas vezes não era compreendida ou era compreendida pelo profeta, dependendo do profeta que se fala na Bíblia, né? Então, o profeta que tinha visões era Eliseu, Amós, Daniel, Ezequiel. Esses eram profetas de visões que tinham visões ocultas de Deus. Alguns compreendiam, alguns não compreendiam. Então, a visão era a visão para revelação que Deus queria fazer. Então, minha conversão foi assim, através de sonho. E foi assim. Deus quer derramar seu Espírito sobre toda a carne nos últimos tempos. Estamos no tempo do fim. Gente, a gente não pode brincar de ser crente. Então, Deus quer se revelar a pessoas específicas para falar nesse tempo que é hoje, como fazendo no passado. Deus quer derramar seu Espírito para nós, para que possamos levar essa geração de volta para o Senhor. Outro tópico que é Deus fala com o profeta através de sonhos. Outra forma de Deus falar com o profeta é quando ele está dormindo e Deus fala através de sonhos. Ele dá a mensagem através de sonhos. Isso aparece na Bíblia, em Gênesis, com José, filho de Jacó, interpretou o sonho do faraó, interpretou o sonho do copeiro e do seu companheiro que foi morto pelo próprio faraó. Ou seja, tudo que ele falou se cumpriu. Então, José era uma das características, e Daniel, que foi levado de Judá para a Babilônia. Então, ele tinha essa dom de interpretar visões e sonhos. Então, ele era profeta de sonhos também. Então, ele tinha sonhos de Deus para dar ao povo também. Ou seja, Daniel é um profeta levantado na Babilônia, durante o exílio. Então, ele é exemplar por causa disso. A minha conversão, como eu falei anteriormente, se deu num sonho, numa visão. Deus tirou tudo aquilo num sonho realmente. Deus me deu um sonho na minha conversão. Então foi assim que eu me converti ao Senhor verdadeiramente com 18 anos. Foi com essa idade que eu recebi o meu chamado ministerial. Então, gente, uma aplicação para a vida de vocês. Deus não brinca de esconde-esconde. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele não se esconde de você. A única coisa que acontece com a gente que Deus busca se revelar na nossa intimidade, mas tem pessoas dentro da igreja agora que estão no raso, estão no superficial, não vão para o profundo. Deus quer um relacionamento profundo contigo. Ele quer falar contigo no profundo. Ele quer te levar para águas mais profundas. Não fica no superficial. A maior revelação você vai receber quando você vai para o profundo. Não é quando você fica no superficial, no raso. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preferidos. Mas ele se revela aos mais íntimos. Quem é mais íntimo recebe mais revelação de Deus do que aquele que não busca Deus e fica no raso, no superficial. Então isso é muito importante para nós. Agora o ministério dos profetas agora, falando do ministério profético realmente. Ele é chamado de vidente, mesmo que ele visse futuro e falasse, mas esse não é o propósito de revelar o futuro. O propósito ele falava
o que Deus mandava naquele momento histórico. Então, o mensageiro dos profetas era assim. Eles falavam o que Deus queria que falasse. Por isso era chamado de vidente. Eles recebiam a palavra de Deus constantemente. Então, quando recebiam essa palavra, eles espalhavam para o povo. Então, no geral, os profetas traziam a palavra de julgamento divino por causa do pecado da nação de Israel. Então, duas nações. Então, o mensagem profético surgiu no reino dividido, na monarquia dividida. Quando a Síria, vários profetas enviados para o reino do norte também, que teve a queda no 622 a.C., por causa dos seus pecados. Enfim, Babilônia, que pegou o reino do sul de Judá por causa do mesmo pecado. Então, isso é por causa que os profetas divertiam o povo e a consequência do pecado, mas eles não queriam ouvir. Então, Deus sempre dava essa visão para os profetas. Então, em 587, o templo de Salomão, que ele construiu, foi destruído pelos babilônios. Então, foi queimado para ser levado para o exílio da Babilônia. Tudo como castigo. Então, o profeta de ofício, ele realmente busca o Senhor, teme a Deus e fala o que Deus quer falar. Ou seja, tem revelações específicas do próprio Deus. Então, Deus fala com ele de várias formas. O profeta tem a incumbência de entregar a palavra de Deus, que as pessoas devem ouvir e não o que elas querem ouvir. Então isso é muito importante para nós. E não podemos bajular pessoas, não podemos manipular pessoas com falsa profecia. Por isso que o mensagem profético é mal visto, por causa de profetas falsos que profetizam e não é verdade, só da própria carne. Gente, esse profeta está ferrado com Deus. Deus leva a sério esse tipo de coisa. Lê Ezequiel 13 para ter mais informações sobre isso e veja o que Deus faz com gente assim. Então, a conclusão é que eu te levar à prática agora. Quero te levar a ser um profeta de Deus nesses dias. Por vezes você não vai ser muito compreendido por causa do dom que você recebeu de Deus, mas o importante é que se você é profeta, recebeu esse ofício, vou dar algumas dicas, alguns passos para você poder exercer esse dom na sua vida. Primeiro, fale em nome do Senhor, mas não fale na sua própria carne. Fale só o que Deus te ordenar. Se ele não falou nada, fique quieto, para você não ser conhecido por Deus como inimigo dele, por causa desse tipo de atitude. Busque intimidade com Deus, vá para o profundo, não fique no superficial, vá para o profundo, porque você vai receber mais revelações de Deus nessa parte. Busque o reconhecimento de Deus no nome de homens. Mesmo que você conquiste o reconhecimento dos homens, você tem que ter primeiro o reconhecimento, o chamado do próprio Deus sobre a sua vida. E o quarto passo é o Espírito de Deus, o Espírito Santo se move em você. Então, seja usado por Ele, que Deus te use grandemente e que Ele te ajude a cumprir o ofício que Ele mesmo te chamou. Então, o Espírito de Deus que vai falar contigo, não profetiza da própria cabeça. Então, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa entrar no seu coração. Essa palavra possa ser real na sua vida e que você possa ser usado por Deus grandemente. Deus abençoe.